Você acha que é caso de cassação? Você acha que o PT está passando pano no Quaquá? O PT, claro que neste momento está tentando duas coisas: juntar informação e se proteger no meio de tudo isso. O caso, né? Claro, o que tudo indica, o que temos na mão é sim, caso de perda de mandato. A questão, e essa é a questão de 1 milhão, é saber como é que isso vai ser, se isso vai ser feito. Por quê? Porque se você destrava as cassações neste momento, você vai ter que destravar muita coisa lá no Conselho de Ética, né? O mesmo colocou o Josias, tem um monte de BO no Conselho de Ética que também demandaria cassação. Alguns deles teve contato físico já, né? Vamos lembrar. Outros deles não teve contato físico, mas foram coisas horrendas, absurdas, né? Também, que causaram impacto, que às vezes as pessoas falam, não, o contato físico é a pior coisa. Não, o contato físico é gravíssimo, pode, deve levar à cassação, mas às vezes tem situações como campanhas de difamação que a pessoa preferiria levar uma porrada do que sofrer uma campanha de difamação que joga a sua credibilidade, a sua honestidade lá embaixo. Isso acontece com deputados. E tem deputados que fazem isso, e tem muita coisa no Congresso Nacional que poderia levar à cassação. O que aconteceu aqui é fato. Tanto Arthur Lira quanto as lideranças do Congresso botaram panos quentes. E aí o que acontece? É uma coisa muito óbvia. Se você, por exemplo, tem uma comunidade que não tem furto, você começa a ter furto, ter assalto, e não tem investigação, não tem punição dos responsáveis, isso vai evoluindo. As pessoas falam: opa, se isso acontecer, eu posso fazer também isso. Então, se roubar carro não dá nada, eu vou roubar a casa. Se roubar a casa não dá nada, eu vou fazer tal coisa e vai avançando. Né? Isso bater em alguém não dá nada, então eu posso matar. Então, e vai avançando, porque você não tem a punição, o castigo diante do crime. Né? E é o que acontece no Congresso Nacional. É uma terra que se coloca de forma sem lei diante das estupidezes, da estupidez de seus próprios parlamentares, dos seus deputados, né? A sensação de tudo pode, que no máximo é um gancho aqui, um gancho ali, e de resto tudo bem. O Congresso não caçou deputados que atacaram a democracia. Vamos lembrar, vamos voltar uma legislatura. Né? O que aconteceu com o Daniel Silveira durante muito tempo? Ele se refugiou no Congresso Nacional de decisão judicial do Supremo, né? Sabe, o Congresso não quis caçar, não via razão, né? É um ataque à democracia. Aí você vai falar, mas não é tapa, aí você está de brincadeira, né? Um tapa é grave e um ataque direto à democracia não é. Ah, é questão de opinião, tapa não é. Não, não é questão de opinião. Ataque à democracia, ataque à democracia. O Congresso deixou passar. O Congresso deixou. E como o Josias Belo lembrou, você teve o Nicolas. O que o Nicolas fez era motivo de cassação. Da mesma forma que o que o Caquá fez agora é motivo de cassação. Só que o Congresso vai fazer como? Se ele vai destravar utilizando um argumento para destravar o Caquá e não destravar as outras cassações, vai soar dois pesos, duas medidas, né? Então, a Câmara tem um problema adiante. Agora, mas só para terminar, Fabiola, o Quaquá, e acho que tem uma questão da gente analisar a questão política disso. O Quaquá ajudou o bolsonarismo a fazer um barraco na festa de Lula no Congresso. Esse é o ponto. O Quaquá ajudou o bolsonarismo a dar um barraco na festa de Lula no Congresso Nacional. Lula queria uma festa, junto com de unidade, de harmonia, junto com o presidente das outras casas, da presidente da Câmara, da Câmara e do Senado, né, junto com representantes de outros poderes, tudo. E o que aconteceu? O bolsonarismo foi lá para causar, né, como bem lembrou Josias, né, eles não fizeram a lição de casa, ou seja, não fizeram a reforma tributária por falta de vontade e competência. Houve a reforma agora, eles queriam causar, né? E aí, né, no final das contas, o Quaquá ajudou nesse processo. Né? O Quaquá acabou ajudando nesse processo. E aí a minha pergunta até para o deputado é qual que é a razão do Quaquá estar agindo assim? Porque o Quaquá, ele sempre, como o Josias lembrou, sempre foi histriônico, né? Sempre abraçou o Pazuello que chocou a esquerda do Rio de Janeiro. Atacou, tipo, criticou o Boulos, né? Depois ele mesmo né, nesse caso aqui, horrendo e bizarro, né? E ele está pretendendo voltar para a prefeitura de Maricá, né, no Rio de Janeiro, quer se candidatar novamente para a prefeitura de Maricá. Mas se ele quer se candidatar à prefeitura de Maricá, faria sentido então ele renunciar ao cargo para não atrapalhar o partido dele, porque esse tipo de ações que ele toma, né, além de serem ações inaceitáveis no Parlamento Nacional, ações que merecem punição grave, que não podem voltar a ocorrer, acaba respingando no
próprio partido político dele, né? Agora, a questão é, sabendo que o bolsonarismo rebaixou tanto o debate dos últimos anos, vai rolar uma punição real ou vai ficar só no diz que me disse? Em tempo, tá? O choro do Messias Donato vale tanto quanto uma nota de R$ 3, mas aí ele está jogando também com o que ele tem. É. E é curioso, a gente ontem estava falando um pouco sobre isso, essa história dessa. Que não é uma polarização, porque na verdade é uma polarização de um grupo, né? Não é do país, mas de um grupo. E isso aparece na pesquisa, a gente ouviu muito ontem o Felipe Nunes falar sobre isso. E aí a gente termina o dia com um brinde do que acontece nas redes, do que acontece nos encontros das pessoas, com os parlamentares fazendo isso também, né? Não conseguindo dialogar e aí às vezes saindo para porrada, para as desavenças e tudo mais. Vamos ver o que acontece até agora. Por enquanto, silêncio, né? Você viu o PT falar alguma coisa, Sakamoto? Porque aqui a gente já entrevistou, vocês ontem também entrevistaram o Zeca, Dirceu aqui. Eles, por enquanto, não falaram de nada, né? De alguma punição, não tem nada, né? Internamente, internamente, eu conversei com alguns que ficaram. Tem um pessoal que tenta passar um pano, né? Ah, não, mas o Bolsonaro ele faz a mesma coisa. Aí eu falo, pra cima de Moá, vocês estão de brincadeira, né? Aí ele tem e outros que falam assim, olha, outros que estão muito bravos com o Quaquá. Muito bravos mesmo. A gente está muito, muito, muito bravo com o Quaquá. A gente próximo, inclusive, ao Palácio do Planalto, né? Existe uma proximidade, tudo, né? Tipo, há um respeito com relação ao Quaquá lá no Planalto, tudo, mas o pessoal ficou muito bravo. Porque é o seguinte, o que que um deles, né, falou assim, olha, Sakamoto, todo mundo sabe que o bolsonarismo ia tentar aprontar. A questão é quem é o adulto na sala aqui, sabe? Tipo, como é que o pessoal não se controla, né? Então, tem muita gente muito, muito brava, assim, sabe? O que acontece é o seguinte, Fabiola, o ponto, mas uma outra pessoa me lembrou também, que é o seguinte, que existe um grupo que a gente está criticando porque a gente está olhando sobre os olhos das regras, da lei, né, de tudo isso, o que aconteceu, né, sem, assim, olha, houve uma agressão física, não pode haver, etc e tal. E se o outro deputado também agrediu, que ele também seja cassado, não é que uma agressão justifica a outra, mas aconteceu uma outra agressão, ele também seja cassado, né, o tal Donato. Agora, a questão é que tem muita gente falando, que o ponto também é que é o seguinte, enquanto a sociedade está criticando, né, e aí a pessoa que me falou com razão, né, tem muita gente nas redes, em redes que são de apoiadores do Quaquá ou de grupos do próprio Partido dos Trabalhadores que estão apoiando, né? Por quê? Pela mesma lógica que acontece em outros grupos do extremo do outro lado, né? O pessoal utiliza isso para engajar os seus seguidores, para engajar o pessoal. Fala, olha, estamos na mesma batalha que estamos dando o troco, estamos respondendo a eles. Isso engaja. Isso engaja, e é isso que colocaram, isso engaja muito, não que as pessoas concordem, mas há um engajamento em cima dessa reação do Quaquá, um engajamento que passa ao largo da mídia tradicional, mas que em grupos e redes que são extremamente engajadas, né, de lulistas ou de petistas, isso aí encontra eco. Né? Você vai pegar os próprios comentários, provavelmente eu não estou vendo os comentários do YouTube, mas tem gente que está defendendo loucamente a reação do Quaquá. E essa reação tá também nas redes, da mesma forma que tá nas redes toda vez que um Nicolas Ferreira faz aquilo que ele faz, né? Então, infelizmente, essa parte da polarização é aquela espiral do inferno, Fabiola, que é o quê? A partir do momento que alguém adota um comportamento bizarro, se a resposta for igualmente ou mais bizarra, a gente vai caminhando em direção ao inferno. Tem um Tem gente aspecto, que. viu, Fabiola? É, Uma frase só que a gente já falou muito sobre isso. é. As regras escritas, elas são sempre menos perigosas do que a criatividade momentânea. Então, há regras. O regimento interno da Câmara prevê os casos de cassação. E o que houve ali foi falta de decoro. E a falta de decoro é passível de cassação. Então, uma regra. Então, não dá para você ficar utilizando argumentos criativos para justificar. Não, mas o outro também fez e tal. Se você não segue as regras, num caso que envolve um partidário seu, você não poderá cobrar o cumprimento das regras quando o seu adversário também transgredir o regimento. Então, é melhor observar as regras. Mas o que está acontecendo no Congresso é uma absoluta inobservância de regras. Ali virou uma terra sem lei, sem regras, sem regimento.